Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Hashtag Nasci pra Vencer. E hoje com um convidado especial, professor Ricardo Santos, professor e teólogo. Que bênção, né, pastor? Já tivemos por aqui educador social, pastores, e hoje nós temos um professor que também é pastor. Se apresente para nós, professor e pastor Ricardo. Primeiro eu quero agradecer o espaço, a oportunidade. Eu estava ansioso para poder participar desse momento. Então agradeço ao pastor Adriano, à pastora Carol, ao Edu que está aqui nos bastidores nos auxiliando, tá? Estou muito feliz. O Ricardo é mineiro, tá? Filho de Dona Fátima e senhor José Donizete dos Santos. E claro que eles estão assistindo, beijão para vocês, tá? A minha família toda, sem dúvida, né, vai estar reunida aí, todo mundo junto, então já dando tchauzinho, um beijo para vocês, viu? Eu me sinto vocacionado ao ministério como professor desde os 8 anos de idade. De alguma maneira, no meu coração, eu sabia que Deus queria isso para mim. Na adolescência, juventude, eu resisti um pouco, mas isso estava muito forte no meu coração. Tive a oportunidade de trabalhar na educação adventista, tem mais ou menos 8 anos, né? Comecei como capelão de fato, depois saí da capelania, fui trabalhar na parte administrativa do colégio como vice-diretor. Depois, a questão da sala de aula, ser professor, que estava no meu coração. Então, conversei com a minha diretora, que é a professora Sueli, que é linda e maravilhosa, lá do Colégio Adventista de Santos, né? Conversei com ela, abri meu coração. Ela levou a situação, né, para os nossos mantenedores ali, a professora Marizane, o professor Gilvan, o pastor Paulo, o pastor Cláudio Leal, o pastor Wanderson, é toda uma equipe, né? O Thiago, que é o gestor financeiro. Eles são muito humanos, assim, ouviram o meu clamor e aí falaram, né, vamos dar uma oportunidade dele servir aonde ele se sente à vontade. Eles tinham outros planos para mim, mas aceitaram, né, o meu clamor, ouviram o meu clamor ali e me deixaram dar aula, sabe? Eu estou muito feliz, estou muito empolgado. Então, na verdade, é o meu primeiro ano como professor na sala de aula, porque até então eu trabalhei fora de sala, né, e também na parte administrativa. Agora é a primeira vez que eu estou tendo essa experiência direta com aluno, com adolescentes. Já tive a oportunidade de dar aula na faculdade, UNASP, tá? Que é uma universidade adventista também, substituindo o professor Tiago Arraes em aulas que ele dava para o primeiro ano da turma de Direito. E ali essa turma ela tinha antropologia cristã, porque em toda a rede adventista, mesmo as séries iniciais, universidades e faculdades, você tem a disciplina religiosa, você tem Bíblia ali, em tudo, em todas, né? Então, direito, medicina, você vai estudar ali também nas coisas de Deus. Então, eu tive a oportunidade de substituir o professor Tiago Arraes ali em algumas aulas, e aquilo já ficou no coração, né? Eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula. E esse ano eu tenho aí de verdade a experiência assim, prática com os alunos, né? Eu estou muito empolgado, estou amando. Então, eu me sinto muito professor, que bom. Muito professor mesmo. Jesus na Bíblia também era chamado de professor, né? Usada a linguagem do mestre, do rabi, mas que é um professor. A palavra que é uma das atribuições do Espírito Santo, a palavra grega, né, é o paráclitos, né, que é traduzido como consolador. O campo semântico dela, se você for olhar ali as atribuições, você tem educa, orienta, advoga. Protege, advoga. Então, assim, você tem toda a função de um professor ali, sim, como sendo uma representação, né, tremendo isso, do né? Espírito, né? Sim, sim. E você lidar com crianças que estão numa fase assim, de formação. Você está junto com a história, com o desenvolvimento delas, você ensinar uma criança pela primeira vez, gente, é emocionante. A criança não saber pegar numa Bíblia, não sabe o que é capítulo, não sabe o que é versículo. Sim. Aí você mostra para ela, ensina como localizar um texto, mostra um capítulo, um versículo, e você vê os olhinhos dela brilhando, porque agora ela escuta alguém falar, livro de João, capítulo 3, verso 16, e ela consegue localizar.
Dentro de sala tem até que cuidar, porque às vezes eles querem fazer competição. Para ver quem acha consegue achar mais rápido, eles rápido. ficam empolgados, né? Então, assim, no meu coração, de forma primária, o meu interesse era ser padre, tá? Porque Nossa, que em interessante. Minas Gerais, a referência que eu tenho de igreja é a Igreja Católica, que faz um belíssimo trabalho lá, né? Então, era a minha referência. Até então que eu conheci o Evangelho, né, por meio dos evangélicos. E ali eu tive uma outra compreensão, e aí deixei de querer ser padre e falei, quero ser pastor. Né? Aí foi onde comecei, fiz teologia, né? Vim parar em São Paulo, de Minas Gerais, porque a faculdade é em São Paulo, fica em Engenheiro Coelho. Aí nos estágios vim parar em Mauá. Lá em Mauá eu conheci a minha esposa, né, no estágio de teologia. E aí então tive o meu primeiro contato no Colégio Adventista de Mauá. Foi lá que eu comecei na capelania, fiquei mais ou menos 1 ano lá. E aí, então, surgiu ali, através da professora Marizane, né, de que eu poderia ser um administrador. E ela investiu, e ela foi, e ela se dedicou para que isso acontecesse, incentivou, né? Eu tive lá o apoio de muitas pessoas, aceitei, foi muito bom, foi precioso, aprendi muita coisa, mas lá no coração estava dizendo assim, não é bem isso, né, que Deus, sabe? Tipo Deus falando, peraí, tem outra coisa para você. Eu clamava a Deus, chorei muito, falou, Senhor, eu quero sala de aula, Senhor, eu quero dar aula, quero falar do teu amor, quero ensinar a Bíblia para crianças, famílias, sabe? E aconteceu, assim, não é do nada, foi obra de Deus mesmo, porque eu tive uma oração muito, sabe aquelas orações que você se derrama, você se quebra? Sim. Num dia. E eu orando com Deus e falando, Senhor, Senhor, Senhor. Aí quando eu terminei a minha oração, eu chamei minha esposa. Eu falei assim, Elaine, sabe o que eu pensei? Porque minha esposa trabalha no Colégio Adventista de Praia Grande, na secretaria do colégio. Aí eu pensei o seguinte, Elaine, eu pensei aqui, sabe o que poderiam fazer? Poderiam me deixar das aulas de religião, do 6º ao 9º, e deixar eu cuidar da capelania da escola. Então, quem cuida da capelania da escola é o professor Ricardo. O professor Ricardo que dá a classe bíblica, o professor Ricardo. Eu falei, Elaine, mas sabe de uma coisa? Para acontecer isso, só se for um milagre. Falei desse jeito para ela. Sim. Gente, é um negócio assim, maravilhoso mesmo. Ouviu lá, ligou na terra. Cara, aí eu fiz essa oração, eu não lembro se foi numa sexta-feira, uma quarta. Eu só sei dizer o seguinte, que foi logo na sequência, 1 ou 2 dias depois, aí alguém, né, muito especial para mim, que é o pastor Wanderson colocou a mão no meu ombro, sabe, da minha esposa, conversou com a gente e falou, Ricardo, nós estamos pensando, é uma possibilidade ainda, né, nós estamos pensando em colocar você no Colégio Adventista de Praia Grande para trabalhar lá junto com a sua esposa, dando as aulas de religião e também fazendo ali a parte do obreiro ali, né, auxiliando as famílias, né, na parte da capelania, cuidando das capelas dos alunos, né. E Ricardo, isso é um milagre. Gente, foi do jeitinho que eu falei para Deus. Que Deus maravilhoso. Você está entendendo? Foi a mesma, não tinha como, não tem como alguém pensar uma outra coisa. Foi Deus mesmo, eu não falei para ninguém especificamente, eu falei, gente, coloca lá, porque lá está minha esposa, não. Eu só falei com Deus, sabe? Só Ele ouviu isso, né? E a minha esposa, quando eu falei para ela, se acontecer é um milagre. E aí, vem esse episódio. Professor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Se Deus que sonda e conhece nossos corações, se eu, Carol, já estou vendo a sua paixão por lecionar só no seu falar, imagine Deus que te conhece no profundo. Como é que Deus não ia fazer isso? Eu fico muito feliz. Como que Deus não ia fazer isso? A sua paixão por lecionar é nítido. Você exala esse amor pela educação, pelo ensino. Eu acordo todo dia grato, sabe? Às vezes eu vou emocionado. Sabe quando você tá no carro e está pensando onde Deus te colocou? E você sabe que foi Deus? Aí eu vou assim, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. E o mais emocionante também, professor, é você juntar as duas paixões, que é a teologia, que para mim, eu sou apaixonado por teologia, e juntar essa paixão sua de lecionar. Você juntou as duas coisas, então, assim, o seu propósito, fala um pouquinho desse seu propósito, esse é o teu propósito, você se encontrou. Acho que você está assim, na melhor, hoje você diria, eu estou na minha melhor fase, porque você juntou 2 propósitos, Sim. Lecionar e teologia. Tocou no ponto. E eu me sinto, de verdade, eu me sinto vocacionado, eu me sinto convocado por Deus para exercer os dons e talentos que Ele me deu e Ele colocar à minha disposição uma seara, sabe? Falar, está aqui o teu campo missionário. Esse é o teu campo missionário, a tua missão está aqui. São essas crianças, são essas famílias. Essa é a tua missão. Então, assim, educar e redenção é uma coisa só.
Então, nós trabalhamos a educação como um instrumento redentivo. Ótimo, Entende isso? muito Então, bom isso. nós temos famílias, né, que elas não têm, assim, às vezes não sabem como orar. Sim, E aí, a criança que está aprendendo com a gente oração, está aprendendo a fazer Papai do Céu, lá a gente faz assim, aí juntou todas as crianças ali numa aula de cultura geral, né, que a gente chama de capela. A gente fala assim, posição para orar, e junta as mãozinhas. Aí todas as crianças fazem o movimento e pá, e junta a mãozinha todo mundo. Aí nós vamos orar. Aí eu sempre chamo alguma criança à frente, vem orar. Gente, com todo respeito, vem aqueles catoquinhos de gente, sabe? Desse tamanhozinho aqui, e pega o microfone e começa a orar. E aí essa criança, ela chega em casa e ela vai ensinar os pais a orarem. Então tem família que aprende a orar, a falar Senhor Jesus, através dessa criança que aprendeu lá na escola. Porque a nossa preocupação como escola, não se engane, nós ensinamos português, ensinamos matemática, inglês, geografia, história, professores capacitadíssimos, fazem isso muito bem, com criatividade, tá? Mas nós entendemos que não é só isso. Precisa disso para que a pessoa tenha um bom emprego, para que ela se desenvolva intelectualmente, ela tem que ter. Mas existe a questão emocional e espiritual, que precisa também de apoio e de auxílio. E como a escola, dentro da sua filosofia, ela tem essa visão holística, né? Vê a criança como todo, a família como todo, não tem como a gente deixar de trabalhar também Bíblia, sabe? De abrir o texto sagrado, de ensinar. Alguns pais têm uma preocupação, e eu quero aproveitar o momento para dizer para você o seguinte, não se preocupe, se você é batista, se você é católico, se você é espírita, se você é ateu, porque a escola, ela acolhe todas as denominações, nós temos assim uma variedade, sabe, de crenças lá, mas o que nós trabalhamos? Valores e princípios que são universais. é sobre isso que eu quero falar com o senhor, a respeito disso, que na escola, então, como eu posso dizer, pastora, o Estado é Laico. laico, mas a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco.